Caros amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo, mais uma vez temos a oportunidade de meditarmos juntos sobre o ensinamento da Palavra de Deus na liturgia dominical. E neste 15º domingo do tempo comum, a Igreja nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 23. E nesta passagem do Evangelho, Jesus nos conta a parábola do semeador. Jesus diz que um semeador saiu para semear. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira da estrada. Os pássaros vieram, comeram aquelas sementes, e por isso elas não puderam brotar e crescer e produzir frutos. Uma segunda parte da semente caiu num terreno pedregoso. E naquele terreno pedregoso e duro, as sementes não puderam lançar raízes. Por isso, assim que brotaram, veio o sol e queimou aquelas sementes. Uma terceira parte das sementes foi lançada no meio dos espinhos. E ali, naquele terreno coberto de espinhos, as sementes acabaram sendo sufocadas pelos espinhos e, portanto, também não prosperaram. Mas uma quarta parte da semente foi lançada em terra boa. E naquela terra boa, as sementes germinaram, brotaram, cresceram e produziram muitos frutos. 100 frutos por semente, 30 frutos, 60 frutos. O que Jesus quer nos ensinar através desta parábola? Primeiramente, devemos saber que estas sementes simbolizam a palavra de Jesus Cristo, simbolizam a fé. E esses terrenos diferentes simbolizam o nosso coração, que acolhe constantemente a semente da palavra de Deus, a semente da fé. Porém, pode acontecer que, em algumas vezes, venhamos a acolher a semente da palavra de Deus com o nosso coração como aquele terreno da beira da estrada, onde os pássaros vieram e levaram as sementes. Assim também pode acontecer conosco. Podemos acolher a palavra de Cristo, mas tantas outras preocupações, tantos outros caminhos que vamos procurando, vão tirando a fé do nosso coração. E assim a nossa fé vai se enfraquecendo e não produz os frutos que deveria produzir. Pode acontecer também que venhamos a receber o Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos dele, com o coração igual àquele terreno pedregoso. Assim, a palavra de Cristo que é semeada em nosso coração não produz raízes, não tem firmeza, porque não procuramos nos aprofundar na fé. E por isso a nossa fé fica frágil e por qualquer motivo pode também ser enfraquecida e podemos até perdê-la. Pode acontecer também que recebamos a palavra de Cristo
recebamos o Evangelho com o coração igual àquele terreno coberto de espinhos. Esses espinhos significam o quê? Tantas preocupações e tantas coisas que também vamos buscando e outros caminhos que vamos procurando e que acabam sufocando a semente da fé que foi plantada no nosso coração. E por isso os frutos também não virão. Mas uma quarta parte da semente é lançada em terra boa. Essa terra boa significa o nosso coração, quando acolhe a palavra de Jesus, quando damos valor à nossa fé, buscamos aprofundá-la, buscamos fazer com que ela se torne cada vez mais forte. Aí sim, uma fé madura pode fazer com que venhamos a produzir muitos frutos em nossa vida. É interessante nós notarmos um detalhe nesta parábola. Quando o semeador saiu para semear, ele não se preocupou em escolher antecipadamente qual seria o terreno que seria uma terra boa. Pelo contrário, ele semeou suas sementes em todos os tipos de terrenos, indistintamente. Assim também Jesus age. Ele não escolhe ninguém. Ele simplesmente semeia a semente do Evangelho, a semente da fé no coração de todos, indistintamente. Cabe a nós, portanto, fazermos com que o nosso coração se torne uma terra boa, uma terra produtiva, onde a semente da fé, a semente do Evangelho, possa brotar, crescer e produzir muitos frutos. É interessante nós sabermos também que esta parábola foi escrita no Evangelho, porque lá no início do cristianismo, os primeiros seguidores de Jesus, quando começaram a pregar, a evangelizar, eles começaram a enfrentar algumas dificuldades na missão deles. Perceberam, por exemplo, que muitas pessoas eram resistentes a acolher o anúncio do Evangelho. Perceberam também que muitas pessoas acolhiam a fé, mas não tinham perseverança. Então, os primeiros discípulos de Jesus começaram a fazer uma pergunta: será que vale a pena nós continuarmos insistindo em nossa missão? Será que vale a pena continuarmos insistindo, nos empenhando na missão evangelizadora, uma vez que tantas pessoas não têm perseverança e outras rejeitam assim que ouvem o Evangelho? Então esta parábola foi escrita para ensinar aqueles discípulos que eles nunca deveriam desistir da missão deles diante dessas dificuldades. Deveriam continuar semeando insistentemente a palavra de Jesus no coração das pessoas. E é isso que nós somos chamados a fazer também. Hoje somos os discípulos de Jesus, que somos chamados a sermos também semeadores da fé, semeadores do Evangelho no coração das pessoas. E semear sem ficarmos nos preocupando muito com os resultados. A parábola se chama parábola do semeador e não parábola do colhedor, ou seja, nossa missão é semear. Agora, quando os frutos virão, e quando os frutos virão, só Deus é quem sabe.
O importante é sermos fiéis à nossa missão de semeadores. Pode que os frutos do nosso trabalho evangelizador não apareçam no momento que a gente deseja ou da forma que a gente imagina. Mas o importante é não desistirmos. Sejamos perseverantes semeadores. E isso acontece também na vida nossa de família, nas nossas comunidades. Nunca podemos desistir de semear os valores, semear o amor, semear a fé. É nossa missão semear. Os frutos deixamos nas mãos de Deus. Ele sabe quando os frutos serão produzidos. O que importa é não nos eximirmos da nossa responsabilidade de semear sempre. O Salmo 126 diz o seguinte: aqueles que com lágrimas semeiam, colherão com alegria. Ou seja, mesmo em meio às dificuldades, nunca deixemos de semear. Pois a semente do Evangelho, a semente da fé, ela tem uma força que lhe é própria. E no momento oportuno, no momento de Deus, talvez não no nosso momento, mas no momento de Deus, esta semente produzirá frutos. Até porque, conforme nos ensina a parábola, a semeadura nunca será totalmente em vão. Uma parte da semente sempre haverá de germinar, crescer e produzir muitos frutos, como aconteceu na parábola. Assim também será a nossa missão. Confiemos em Deus, sejamos bons semeadores e peçamos a Ele também que nos dê a graça de termos um coração que seja sempre uma terra boa, onde a fé e a palavra de Cristo possa ser semeada e produzir frutos para este mundo, para a igreja, para os nossos grupos, para a nossa família e nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.